Se você gosta de histórias de amor surpreendentes, prepare-se, porque a de hoje não é como as outras. Antes de embarcarmos juntos nessa jornada emocionante, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente acredita que o amor verdadeiro pode aparecer quando menos se espera. Agora, se aconchegue, imagine o aroma de café fresco pela manhã e venha conhecer a história de uma mulher que descobriu que nunca é tarde demais para recomeçar. Elaine era uma senhora de 65 anos, mas não era uma senhora comum. Morava sozinha numa casa que carregava memórias de um casamento feliz, agora silenciado há 5 anos desde que perdera o marido. Apesar das dores do passado, ela soube fazer da vida um jardim, cultivando alegria entre as lembranças e a solidão. Mas por mais vibrantes e cheias de cor que fossem suas manhãs, algo dentro dela ainda sussurrava que faltava uma parte de si. Ela se dedicava à pintura com uma paixão quase adolescente. Por horas, perdia-se entre telas, pincéis e cores, recriando mundos onde o tempo não importava, espelhando amores, sonhos e cenários que só existiam em sua imaginação. Suas obras eram uma mistura de saudade e esperança, carregadas de romantismo e do desejo de viver grandes histórias, mesmo que por enquanto, apenas ali, entre 4 paredes tingidas pelo cheiro de tinta fresca. Numa dessas manhãs, após tomar seu café e ouvir na TV histórias de famílias felizes, Elaine percebeu que suas tintas estavam acabando. Precisava sair, mesmo que a vontade fosse se afogar mais um pouco naquele universo de telas e cores. Pegou a bolsa, o casaco azul favorito que lhe dava sorte, e saiu para a loja de materiais de arte do bairro. Não imaginava que a vida estava preparando para ela uma aquarela muito mais vibrante do que todas que já pintara. Ao entrar na loja, o cheiro de papel novo se misturava ao de tinta a óleo, e logo os olhos de Elaine foram atraídos por algo inesperado. Atrás do balcão, conversando animadamente com uma cliente, estava Lucas. O rapaz era jovem, talvez metade da idade de Elaine ou até menos, mas de uma beleza diferente, magnética. Ele tinha um sorriso leve, cabelos castanhos caindo despreocupados na testa e um jeito de falar que fazia até as palavras mais simples soarem interessantes. Enquanto separava pincéis, Elaine tentou manter a compostura, mas havia algo impossível de ignorar no olhar de Lucas. Quando enfim ela se aproximou do balcão, ele a cumprimentou com gentileza. "Bom dia, posso ajudar? Gosto de ver pessoas que parecem entender de arte", disse ele, sorrindo com uma sinceridade desarmante. Elaine sorriu de volta, sentindo um leve rubor nas faces, que há muito não sentia. Aquele breve encontro mexeu com ela mais do que gostaria de admitir. De volta à casa, até a pintura do dia ganhou traços diferentes. Um olhar doce em uma figura masculina desconhecida, que teimava em se repetir em cada tela. Nos dias seguintes, inventava desculpas para voltar à loja. Um tubo de tinta esquecido aqui, um novo pincel ali. Sempre era recebida com aquele sorriso aberto e um interesse genuíno pelas histórias que ela contava. Os diálogos entre eles começaram a crescer. Lucas escutava com atenção quando ela falava das viagens que fez com o marido, das passagens como modelo e da solidão dos dias nublados. Em um desses encontros, ele revelou: "Eu nunca conheci alguém que fala da vida com tanta cor. Acho incrível como você enxerga beleza nos detalhes." Elaine, surpresa com o elogio, riu. "É que a vida ensinou que flores podem crescer até nas pedras, Lucas." A cumplicidade nasceu ali, entre risos e olhares que duravam segundos a mais do que deveria. O tempo passou e outros clientes da loja começaram a perceber. Era impossível não notar a animação de Lucas sempre que Elaine entrava. Ela, por sua vez, sentia uma energia nova, quase adolescente. Em casa, tudo parecia mais leve, as músicas soavam diferentes, os sabores mudaram. Só que essa felicidade trazia também dúvidas, trazendo de volta inseguranças que pensou já ter superado. Em uma tarde de sol fraco, Elaine hesitou antes de entrar novamente na loja. Pensou no julgamento das pessoas, na enorme diferença de idade, no que os filhos e netos pensariam caso descobrissem seus sentimentos. Mas a vida ensina que, às vezes, é preciso coragem para seguir em frente. Naquele dia, Lucas a esperava próximo à porta. "Eu estava pensando em você", disse, com um brilho nos olhos. Elaine hesitou, mas acabou sorrindo.
Engraçado. Eu também estava pensando em você. O clima de cumplicidade já era impossível de negar. Naquele início de inverno, as visitas de Elaine à loja ficaram cada vez mais frequentes. Já era quase um ritual, tanto para ela quanto para Lucas. Ele contava que sonhava viver de arte um dia, que revelava ali, entre uma venda de tela e outra, sua paixão secreta por desenhar rostos desconhecidos nas folhas dos cadernos quando a loja estava vazia. Ela, encantada com a sinceridade daqueles sonhos tão frescos, começava a sentir a própria juventude renascer por dentro a cada conversa mais íntima entre os dois. Certa tarde, enquanto esperava o atendente trazer uma nova linha de pincéis, Elaine observava Lucas ajudar uma senhora a escolher papéis para a aquarela. Notava o carinho e paciência com que ele explicava, a forma como sorria, e aquilo a fazia se perder em pensamentos. "Você já pensou em ser retratado por alguém?" Ela perguntou de repente, quando enfim ficou sozinha com ele no balcão. Lucas se surpreendeu. Riu, um pouco sem jeito. "Nunca imaginei." "Por quê?" devolveu curioso. Elaine sorriu com o canto dos lábios, como quem esconde um mistério. "Porque eu adoraria pintar você." O convite ficou no ar, pairando entre os dois nos dias seguintes. Lucas, no fundo, também sentia algo especial por Elaine, embora a diferença de idade fosse um abismo que surgia em seus pensamentos nos momentos de silêncio. Era difícil não se questionar, mas havia algo nela que lhe atraía mais do que qualquer padrão. "Nunca ninguém me olhou desse jeito", confessou a ela certa vez, enquanto fechava as cortinas da loja ao anoitecer. Elaine, tocada pela sinceridade, respondeu: "Talvez você nunca tenha se permitido enxergar." E enquanto a confiança crescia, cresceram também as barreiras. Os pais de Lucas notavam algo diferente. A mãe, preocupada, fez perguntas discretas, tentando entender por que o filho falava tanto de uma cliente em especial. "Ela é só uma amiga, mãe", respondeu ele, evitando o assunto. Já Elaine enfrentava suas próprias dúvidas em casa, conversando sozinha em voz baixa enquanto preparava o jantar. "Será que estou ficando louca? O que vão pensar de mim?" Numa manhã gelada, Elaine decidiu que não podia viver apenas de suposições e receios. Pegou seu caderno de anotações, foi até a loja e convidou Lucas para tomar um café após o expediente. Ele, surpreso, aceitou prontamente. Foram caminhando juntos até a cafeteria da esquina, onde dividiram risos, confidências e falaram sobre seus medos mais profundos. Lucas falou de sua insegurança, do medo de julgar e ser julgado. Elaine, mais experiente, falou da solidão dos viúvos, das paredes mudas da casa e dos sonhos que nunca morreram. "Você acha que é possível viver um grande amor, mesmo quando todo mundo acredita que não?" questionou Elaine, olhando nos olhos dele. Lucas hesitou, ainda inseguro, mas disse: "Acho que o amor não olha para datas de nascimento, Elaine. Ele só sente." Naquele breve instante, eles se deram conta de que tinham cruzado uma linha invisível, a da amizade para algo maior, ainda sem nome, mas cada vez mais real. Nos dias que seguiram aquele café, a intensidade entre os dois só aumentou. Elaine passou a pintar mais, e suas telas tomaram cores quentes e vivas, refletindo o que sentia. Lucas, por sua vez, buscava motivos para encontrar Elaine até fora da loja, sugerindo passeios ao parque, feiras de arte e conversas longas ao telefone, já sem o receio das primeiras vezes. Havia entre eles uma alegria inocente, interrompida apenas pelo receio do julgamento alheio. Por falar nisso, quero te perguntar, você que está acompanhando essa história, já sentiu medo de se entregar ao que sentia pelas regras impostas pelos outros? Conte aqui nos comentários. Quero muito saber sua opinião. Aproveita e escreve de onde você é, porque essa troca é o que nos conecta de verdade. E se está gostando, não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Assim você incentiva histórias de coragem e amor como essa a chegarem a mais pessoas. E por mais estranho que fosse, Lucas não se importava com o que seus colegas da loja poderiam pensar. Ficava olhando Elaine pintar do outro lado da vitrine, sentindo orgulho de fazer parte da vida dela, ainda que de maneira tão improvável. Um dia, depois de mais uma longa conversa, ele olhou para ela e com voz mansa disse: "Você me faz enxergar as cores do mundo de um jeito como ninguém mais faz." Elaine sorriu e tocou levemente na mão dele,
como quem diz silenciosamente que aquela história era tão deles quanto o amanhã que se desenhava no horizonte. Veio então o dia em que Elaine finalmente preparou o ateliê da casa para receber o jovem para a tão esperada pintura. Ela cuidou de cada detalhe, limpou pincéis, alinhou as tintas sobre a mesa, escolheu uma música suave. Lucas chegou tímido, o coração disparado, com a certeza de que aquela tarde marcaria um novo capítulo para ambos. E ali, no silêncio compartilhado de olhares ansiosos, foi quando tudo começou a mudar de verdade. Elaine pediu que Lucas se sentasse na poltrona em frente à janela, onde a luz suave da tarde iluminava seu rosto com delicadeza. Ele olhou ao redor, admirando as dezenas de quadros nas paredes, todos repletos de sentimentos que, até pouco tempo atrás, ele não conhecia. "Pode ficar à vontade", Elaine disse, tentando disfarçar o nervosismo que apertava seu peito. As mãos tremiam levemente quando mergulhou o pincel nas cores, mas logo encontrou segurança no olhar doce de Lucas. Enquanto o retratava, as conversas fluíam embaladas por risadas tímidas e confissões. "Nunca me senti assim tão exposto, mas ao mesmo tempo, tão à vontade", Lucas confessou, observando os detalhes da casa. Elaine sorriu respondendo: "Por vezes o coração pede para sermos corajosos. Acho que é isso que estamos fazendo aqui." As palavras flutuaram no ar como promessas, deixando claro para ambos que aquele momento era muito mais que uma simples pintura. Conforme os minutos viravam horas, a distância entre eles diminuía. Lucas se remexia na poltrona, sentindo os próprios limites se desfazerem pouco a pouco, diante do encanto de Elaine. Ela, por sua vez, pintava com uma paixão que não experimentava desde a juventude. Cada pincelada era uma declaração silenciosa, cada pausa, uma possibilidade nova. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, ela pudesse expressar um sentimento livre, sem medida e sem culpa. O sol baixava e o céu tingia-se de laranja e rosa, refletindo nas telas recém-pintadas. Lucas levantou-se para ver o quadro ainda inacabado. Aproximou-se de Elaine e, por um instante, o silêncio falou mais que qualquer palavra. Ele a observou por longos segundos, admirando as rugas leves ao redor dos olhos, a expressão serena e apaixonada, e sentiu uma vontade imensa de se aproximar. "Você não é como as outras pessoas que conheci", sussurrou. Elaine desviou o olhar, sentindo o coração bater forte como há muitos anos não sentia. Em um impulso, Lucas segurou a mão dela. Elaine retribuiu o gesto, e ali, bem perto, seus rostos se encontraram. O toque foi suave no início, quase hesitante, mas carregava a intensidade de tudo que estava guardado entre os dois. Não era apenas atração, era uma conexão verdadeira, nascida da admiração, da amizade e da coragem de se entregar. Ficaram assim, por longos minutos, abraçados no meio do ateliê, sentindo que todo o resto do mundo havia desaparecido do lado de fora daquelas paredes. Naquela noite, Elaine mal conseguiu dormir. A cabeça girava em pensamentos, lembrando-se do sorriso de Lucas, do modo como ele a olhava, da cumplicidade que crescia cada vez mais. Tentava imaginar o que viria a seguir, mas sabia no fundo que não adiantava planejar demais. A vida tinha lhe mostrado que as maiores surpresas vêm justamente quando deixamos o coração aberto para o inesperado. No dia seguinte, ao acordar, Elaine olhou para o quadro de Lucas ainda em construção. Era uma imagem carregada de emoção, muito além de um simples retrato. Era como se cada traço falasse da história que estavam começando a viver, uma história improvável, mas profundamente verdadeira. Merlin, seu gato, pulou no colo dela e miou baixinho, como quem aprova o rumo que a casa estava tomando. Elaine sorriu sozinha, agradecendo a vida, mesmo sabendo que o caminho adiante seria cheio de desafios. O tempo passou, e logo a notícia do envolvimento dos dois começou a ganhar espaço nos círculos próximos. Alguns amigos de Elaine demonstraram espanto ao saber da relação. "Você tem certeza do que está fazendo?" perguntou uma vizinha, em tom preocupado. Elaine respondeu, com uma serenidade que só a maturidade traz: "Nunca tive tanta certeza." Já para Lucas, as conversas em casa se tornaram mais difíceis. O pai, rígido, foi direto: "Você não acha que está brincando com sua vida? Ela poderia ser sua mãe, mas o amor, quando é de verdade, desafia o medo."
Lucas e Elaine não se deixaram abater pelo julgamento alheio. Preferiram focar no que construíam juntos, nos passeios de domingo ao parque, nas tardes de música e arte, nos risos partilhados enquanto cozinhavam juntos. Em cada gesto, reafirmavam o compromisso de viver aquele sentimento sem deixar que opiniões externas roubassem seu brilho. E você, que está ouvindo essa história, já se perguntou quantas vezes deixou de ser feliz por medo do que os outros pensam? Escreva aqui nos comentários o que faria no lugar de Elaine ou de Lucas. E não esqueça de curtir e se inscrever, porque é a nossa troca que faz esse canal existir. Continuem comigo, porque ainda temos muito para viver nessa história de coragem e amor verdadeiro. Apesar do clima de felicidade crescente no íntimo do casal, os dias seguintes trouxeram novos desafios. Elaine começou a reparar olhares curiosos quando ia ao mercado de mãos dadas com Lucas, ou quando paravam para tomar um café na padaria do bairro. Na fila do caixa, ouviu sussurros e risadinhas, sentiu o peso das perguntas não feitas, mas decidiu não deixar que isso a abatesse. A segurança de Lucas sempre a encorajava. Não se preocupe com eles, dizia ele sorrindo. O importante é a gente saber o que sente um pelo outro. Essa força silenciosa era recíproca. Lucas encontrou na companhia de Elaine um lugar de paz e liberdade que nunca havia sentido, nem mesmo entre pessoas da própria idade. Enquanto alguns amigos se afastavam, incapazes de entender seu relacionamento, outros passaram a procurar Lucas para conversar sobre sentimentos e escolhas. Ele mesmo não esperava se tornar referência de coragem, mas aos poucos percebeu que amar também era um ato de rebeldia contra o preconceito. O inverno avançava, e as tardes tornaram-se um ritual sagrado para os dois. Entre quadros, cafés e histórias, Elaine passou a contar mais sobre seu passado. Falava dos desfiles da juventude, das viagens com o marido, das cartas de amor trocadas pelos correios, gestos simples que hoje quase não existem. Lucas ouvia atento, sempre curioso, sempre admirado. Às vezes fico pensando em como seria te ver jovem, disse, certo fim de tarde. Elaine sorriu, com um brilho nos olhos. Mas é aqui agora que eu sou realmente feliz. A cada encontro, o vínculo se fortalecia, mas os dois sabiam que precisariam decidir como lidar com a família. Um domingo, Elaine foi chamada para o almoço na casa da filha. Estavam todos lá, netos, genros, e a rotina de conversas e risadas era interrompida apenas quando alguém perguntava sobre sua vida amorosa. Ela hesitou, mas sentiu que era hora de ser honesta. Estou conhecendo alguém, contou com calma. O silêncio dominou a mesa. A filha, surpresa, murmurou: Mãe, só espero que você saiba o que está fazendo. Sabe que pode contar comigo. Só quero que seja feliz. O mesmo desconforto pairou durante o jantar na casa dos pais de Lucas. O pai mantinha a rigidez do primeiro diálogo, mas a mãe, mais compreensiva, decidiu convidar Elaine para um café. Sentadas lado a lado, compartilham pequenas histórias até que a mãe de Lucas pergunta: O que você vê no meu filho que ninguém mais viu? Elaine pensou, respirou fundo e respondeu: Vejo um coração corajoso e alguém disposto a viver a vida com verdade, sem medo de errar. A sinceridade emocionou a mulher, que finalmente sorriu e segurou a mão de Elaine. Foi preciso tempo até as famílias aceitarem a realidade, mas a dedicação deles não deixou dúvidas. Onde havia dúvida ou desconfiança, o tempo tratou de plantar respeito. Lucas ficou mais presente na casa de Elaine, ajudando-a a cuidar das plantas do jardim, aprendendo receitas, ouvindo músicas novas. Em troca, ela passou a acompanhá-lo em exposições de arte estudantis, eventos esportivos e reuniões com amigos. Em um desses dias, depois de um evento, Lucas levou Elaine até o topo de um mirante com vista para a cidade. O céu roxo do entardecer aumentava a atmosfera de intimidade. Ele apertou sua mão e disse: Nunca pensei que amar alguém pudesse mudar tanto minha vida. Com você, eu aprendi que somos do tamanho do amor que temos coragem de sentir. Elaine sorriu, com os olhos cheios d'água. Você me trouxe de volta à vida, disse, e naquele instante, prometeram sempre lutar pelo que sentiam. Os obstáculos iam diminuindo à medida que o sentimento crescia. Os amigos,
antes desconfiados, começaram a admirar a relação inusitada, acolhendo os dois em encontros, almoços e conversas. Vizinhos passaram a encarar com outros olhos, transformando críticas em olhares de respeito. O bairro, aos poucos, se acostumava com a imagem da senhora elegante de cabelos prateados andando de mãos dadas com o rapaz sonhador. Lucas presenteou Elaine com um caderno novo, pedindo para ela preencher as páginas com desenhos dos momentos que passavam juntos. No começo, ela hesitava se teria inspiração, mas logo as folhas ganharam vida. Parques, feiras, cafés, bancos de praça iluminados ao entardecer, um abraço, um olhar. Cada página era uma lembrança, um registro de uma felicidade conquistada a cada dia, apesar dos olhares, das dúvidas, do medo. E você que acompanha esse canal, já viveu algo parecido? Lutou por um sentimento mesmo quando tudo parecia contra? Compartilha comigo nos comentários. Segue aqui, porque vem mais emoção, mais superação e prova de que o amor pode vencer qualquer barreira. Nas semanas seguintes, Elaine e Lucas criaram uma rotina só deles, cheia de rituais que só quem ama entende. Nos sábados de manhã, preparavam juntos um café rico em sabores e risadas. Ela gostava de cortar as frutas em rodelas delicadas, enquanto Lucas fazia questão de torrar o pão até ficar levemente dourado. Ao som de músicas antigas tocando baixinho, dividiam sonhos, confidências e até preocupações sobre o futuro incerto. "Você acha que vamos continuar aguentando a pressão?" perguntou Elaine certa manhã, cercada pelo cheiro de café. Lucas segurou sua mão e respondeu: "A gente aguenta porque vamos juntos. Não estou disposto a desistir de nós." Com o tempo, os netos de Elaine começaram a visitar a casa com mais frequência. No início, olhavam Lucas com certa estranheza, mas bastou poucos encontros para que as brincadeiras e conversas naturais tomassem conta do ambiente. Lucas tinha um jeito paciente, sabia ouvir, contava histórias de sua adolescência e logo conquistou também o coração das crianças. Elaine, vendo os dois mundos se encontrando, sentiu que talvez estivesse mesmo pintando o quadro mais bonito de sua própria vida. Num fim de tarde, enquanto Elaine finalizava a pintura do retrato de Lucas, ele se aproximou em silêncio, ficando atrás dela. Observou cada pincelada, impressionado com a entrega que ela colocava em cada movimento. "Você está desenhando o que vê ou o que sente?" perguntou ele, curioso. Ela parou, olhou fundo para Lucas e disse: "As duas coisas. Eu vejo em você tudo aquilo que eu quero para mim. Coragem, ternura, futuro." Lucas sorriu tímido, tocando de leve nos cabelos dela. "Tomara que seja tão bonito quanto eu me sinto ao seu lado." Carinho crescia junto com o respeito. As sociedades do bairro, sempre atentas a tudo, já não viam os dois como novidade. O barbeiro da esquina passou a cumprimentar Elaine com mais entusiasmo. A dona da floricultura não perdia a chance de dar dicas de flores para o jardim que ela e Lucas estavam plantando. O amor deles, antes alvo de cochichos, agora inspirava até os mais desconfiados. Mas os grandes testes surgem quando menos se espera. Num sábado, após voltarem de um evento cultural, Elaine começou a sentir dores estranhas, acompanhadas de um leve mal-estar. Lucas prontamente se ofereceu para levá-la ao médico. Apesar da resistência dela, ele insistiu, ficando ao lado dela durante toda a consulta. O diagnóstico não era grave, mas exigiria repouso e alguns cuidados. O episódio mostrou a Elaine que o sentimento de Lucas era de fato verdadeiro. Ele não hesitou em faltar ao trabalho para cuidar dela, preparando sopas, organizando remédios e todas as noites, lendo para ela pequenos trechos de seus autores favoritos. Enquanto se recuperava, Elaine pensava muito sobre o rumo da vida. "Nunca imaginei que encontraria tamanho carinho nessa fase", confidenciou à irmã, que a visitava esporadicamente. "Achei que já tinha vivido tudo o que a vida podia dar. Mas hoje vejo que o coração é como um campo. Sempre cabe uma nova primavera." A irmã sorriu, emocionada. "Estou orgulhosa de você. Você foi corajosa como pouca gente seria." O tempo de recuperação fez com que o laço deles se tornasse ainda mais profundo. Lucas aproveitou para entusiasmar Elaine a começar, finalmente, um projeto antigo: abrir uma pequena exposição de seus quadros, incluindo o agora famoso retrato dele. No começo, ela resistiu, dizendo que ninguém se interessaria por histórias de amor improváveis. Mas Lucas a convenceu,
com seus argumentos feitos de paciência e esperança de que o mundo precisava conhecer a beleza daquela ousadia. E foi assim que, após meses de preparo, a exposição ganhou forma. Vieram amigos, familiares, conhecidos e alguns curiosos apenas de passagem. A beleza das telas surpreendeu a todos. Não eram apenas pinturas, mas registros de momentos reais vividos com intensidade, superação e entrega. Lucas, orgulhoso, contava para cada visitante como cada quadro escondia uma história. "Aqui tem coragem e tem verdade", dizia sorrindo, enquanto segurava a mão de Elaine, mostrando que ali não havia mais medo. O sucesso da exposição trouxe a Elaine um sentimento novo de realização. Receber elogios sinceros, ver os olhos das pessoas brilhando ao escutarem sua trajetória, fez com que finalmente entendesse o valor de sua escolha. "Quantas vidas cabem dentro da gente?", perguntou ela a Lucas na noite do último dia da exposição. Ele pensou e respondeu sorrindo: "As que a gente tiver coragem de viver. E você, que acompanha até aqui, já viveu alguma experiência transformadora por amor? Como foi para você enfrentar o medo e dar voz ao coração? Compartilha nos comentários. Não esqueça de curtir, inscrever-se e sugerir novas histórias para o canal. Cada história aqui é um pedacinho do que somos juntos." Quando tudo parecia finalmente em paz, Elaine sentiu que precisava retribuir o amor e dedicação de Lucas com algo único. Pensou em preparar uma surpresa para o aniversário dele. Passou semanas idealizando cada detalhe, pesquisando os gostos e sonhos do rapaz. Resolveu organizar um jantar especial, apenas para os dois, no jardim de sua casa, iluminado por luzes baixas e velas espalhadas entre as plantas. O aroma de comida feita com carinho se misturava com o perfume das rosas recém-colhidas do jardim. Enquanto esperava Lucas chegar, o coração de Elaine batia rápido, uma mistura de ansiedade e alegria adolescente. Lucas chegou sem desconfiar de nada, e ao ver o cenário preparado por ela, ficou sem palavras. "Elaine, eu nunca..." murmurou com emoção nos olhos. Ela o convidou a sentar, e durante o jantar, relembraram juntos cada pequena aventura das últimas semanas. Entre sorrisos, lágrimas e risadas, principalmente das histórias atrapalhadas dos primeiros encontros, Elaine finalmente entregou seu presente, uma pequena caixa. Dentro dela, estava um chaveiro com uma miniatura de pincel e um bilhete escrito à mão. "Você é minha inspiração todos os dias. Quero pintar nossa história para sempre." O jantar foi seguido de dança ao som de uma música antiga que ecoava baixinho pelos alto-falantes. Entre passos desajeitados e abraços longos, fizeram planos discretos para o futuro, sem a pressa que atormenta quem viveu pouco. "Sabe, Lucas", disse Elaine, encostando a cabeça no ombro dele, "a gente nunca sabe quando a felicidade vai bater na porta, e por muito tempo eu achava que não merecia mais sentir tudo isso." Lucas sorriu, enxugando uma lágrima dela. "Você me ensinou que a felicidade não tem hora, idade ou explicação. Só chega, e a gente aprende a receber." Mas ainda havia momentos de insegurança. Elaine, em alguns dias, acordava pensando se toda aquela alegria não passaria rápido demais. Lucas também confessava vez ou outra sentir medo de não saber lidar com o futuro. Foi numa tarde de chuva, enquanto assistiam a um filme no sofá, que resolveram conversar honestamente sobre isso. "A gente não tem como controlar o que vem pela frente", disse ela, "mas podemos escolher como viver o presente." Lucas balançou a cabeça concordando. "Quero viver cada dia com você, do jeito que vier, sem pressa, sem peso." A cumplicidade acabou inspirando Lucas a continuar perseguindo seus próprios sonhos. Ele resolveu se inscrever em uma seleção para um curso de desenho fora da cidade, algo que vinha adiando por medo de deixar Elaine só. Ao contar sobre a possibilidade, esperava receio dela, mas ao contrário, sentiu incentivo. "Lucas, você precisa correr atrás dos seus sonhos. Eu estarei aqui, sempre torcendo por você e esperando ansiosa para te ouvir contar tudo." Essa confiança só fortaleceu ainda mais a relação e mostrou o quanto havia crescimento individual e mútuo. Pouco tempo depois, Lucas foi aprovado no curso e precisaria passar alguns meses longe. A despedida não foi fácil, mas os dois souberam transformar saudade em força.
Cartas coloridas, videochamadas diárias e até desenhos enviados pelo correio faziam parte da rotina. Elaine, apesar da dor da ausência, seguia pintando com ainda mais paixão, usando as telas para expressar cada nova emoção sentida. É difícil ficar longe de quem se ama, mas é ainda mais especial ver alguém que a gente ama conquistar seus sonhos, confidenciou a uma amiga no telefone. Durante esse período, Elaine também descobriu novas formas de se cuidar. Retomou velhos hobbies, saiu para caminhar mais vezes, se matriculou em aulas de dança para idosos e até passou a dar aulas voluntárias de arte na praça do bairro. Ouvir histórias de outras pessoas, fazer novos amigos, perceber que, diferente do que pensava, ainda podia recomeçar, encheu-a de entusiasmo novo. Aos poucos, sentia menos falta de um tempo que já passou e mais gratidão pelo tempo presente. Quando Lucas voltou, meses depois, encontrou uma Elaine diferente, ainda mais feliz, realizada e dona do seu próprio mundo. Ela o recebeu com um novo quadro, retratando-os no jardim, sentados lado a lado, cercados de flores e luz. Lucas, emocionado, disse: "Esse é o lugar onde eu sempre quis estar." Ela respondeu, sorrindo: "É o lugar que existe porque a gente teve coragem." O reencontro foi ainda mais forte porque mostrou que amor saudável não prende, liberta e apoia o crescimento do outro. Celebrando a volta, decidiram juntos viajar para conhecer o litoral, um antigo desejo de ambos. Passaram dias caminhando descalços na areia, colecionando o pôr do sol e rindo de situações inusitadas, como quando Lucas tomou um caldo das ondas ou Elaine tentou pescar e só conseguiu pegar algas. Cada pequeno momento aumentava o laço, tornava a história deles ainda mais rica em memórias felizes. E você? Como enfrentaria uma grande distância tentando proteger um sentimento precioso? Deixa aqui nos comentários suas experiências, dicas ou simplesmente conte como essa história te toca. Não esquece de curtir e se inscrever, porque sua participação aqui faz toda a diferença. O retorno da viagem trouxe para Elaine e Lucas a certeza de que haviam superado as maiores provações que a vida poderia ter lhes imposto. Agora, tudo o que restava era celebrar o que conquistaram juntos. Resolveram organizar um pequeno encontro para amigos próximos e família, no quintal da casa. O local que, desde que Lucas chegara, havia se transformado em um refúgio de ternura e simplicidade. Churrasco modesto, música antiga tocando baixinho e a certeza de que, independente de como fossem vistos, agora eram respeitados sobretudo pela felicidade genuína que irradiavam. Naquela noite especial, a filha de Elaine foi até a mãe. O olhar da filha, antes carregado de preocupação, agora era só gratidão. "Mãe, sabe, eu tenho muito orgulho de você", disse baixinho. "Você trouxe para nossa família a coragem que a gente precisava enxergar." Elaine sorriu e a abraçou. Já Lucas, de longe, observava o momento, sentindo que, finalmente, todos os mundos se encontravam em harmonia dentro daquele quintal iluminado. A celebração avançou em conversas animadas, histórias e gargalhadas. Os netos correram pelo jardim, brincando de esconder entre as plantas. Lucas ajudava na churrasqueira, ensinando os pequenos a preparar pão de alho, enquanto Elaine tirava fotos. Queria eternizar em pequenos registros aquela felicidade, a recompensa por não terem desistido quando tudo parecia improvável. Com o tempo, Elaine e Lucas se tornaram espécie de inspiração para quem os conhecia. Gente de todas as idades buscava conselhos sobre paixões, medos, recomeços. Eles nunca romantizavam demais as dificuldades, mas mostravam, com atitudes, que o amor floresce quando há respeito, conversa franca e uma dose cotidiana de generosidade. "Amar é todo dia", costumava dizer Elaine, até nos dias mais difíceis. Anos depois, olhando para trás, Elaine ainda se assombrava com a reviravolta que a vida lhe deu. A solidão, que era tão intensa, quase barulhenta, fora substituída por uma consciência tranquila de quem se entregou ao que sentia, sem medir idade, tempo ou opinião dos outros. O coração já não era refém da saudade do passado, mas palpitava forte diante das novas rotinas e desafios de cada manhã. Numa tarde de primavera, sentada junto ao cavalete, Elaine pintava uma tela diferente. Ela, Lucas e os netos deitados na grama, rindo,
de olhos fechados para o sol. Lucas, agora ainda mais confiante, a observava concentrada e sorria. Se alguém perguntasse o que mudou desde o nosso primeiro encontro naquela loja, disse ele, eu diria que só entendi o que era viver de verdade depois de te conhecer. Ela respondeu com um olhar carinhoso. E eu só entendi que nunca é tarde para se apaixonar, para recomeçar e para ser feliz. A história deles virou tema de reportagem no Jornal do Bairro, inspiração para grupos de convivência e também na internet, por onde desconhecidos escreviam cartas e depoimentos, contando como decidiram enfrentar seus próprios receios após ouvir sobre aquele casal improvável. Elaine e Lucas faziam questão de responder a todos, cada palavra repleta de empatia e incentivo. No aniversário de 7 anos do relacionamento, Lucas preparou uma surpresa. Montou um varal de telas no quintal, reunindo cada quadro pintado por Elaine desde o início. Em pequenas legendas, descreveu os momentos mais marcantes dali. O café da manhã juntos, o primeiro passeio, a primeira discussão boba e o tempo em que aprenderam o valor de pedir desculpas e recomeçar. Durante a pequena homenagem, Elaine percebeu que o tempo havia passado. Sim, mas que agora cada minuto era mais intenso, mais cheio de verdade e propósito do que teria sido se tivesse desistido à primeira dificuldade. Para ela, o melhor da vida estava na coragem de seguir o coração, mesmo quando todos diziam que não era possível. E assim, a história de Elaine e Lucas nos mostra: o amor não tem idade, não tem forma, não pede licença para acontecer. Basta coragem, honestidade e a ousadia de viver, todos os dias, com o coração aberto para o novo. Se essa história te inspirou, compartilhe nos comentários o que o amor já transformou na sua vida. E não esqueça de curtir e se inscrever para juntos espalharmos mais recomeços e esperança.